Quer criar efeitos 2D insanos ali dentro do Blender utilizando o Grease Pencil? Hoje eu vou te mostrar aqui um passo a passo como desenhar, animar, exportar esses efeitos como água, fumaça e até explosão. Tudo dentro de um único software, o Blender, né, que é gratuito. Então, não é só rabiscar ali, né, dá para fazer uns desenhos, mas cada elemento tem o seu próprio comportamento e jeito de ser desenhado. E eu vou te mostrar, né, como pensar nessas formas, movimentos, para conseguir o resultado mais convincente nesses efeitos. E também vou utilizar aqui, mostrar um pouco do processo de como eu me baseei em referências ali, utilizando o PureRef, antes de criar, né, de fato. E além disso, também vou te mostrar alguns truques dentro do Blender. Ele tem umas ferramentas bastante interessantes para criar esses efeitos e já conseguir adicionar mais detalhes, né, uns efeitos bacanas ali de luz, mudar a cor. E também, claro, no final vou te ensinar ali como exportar esses efeitos, porque é importante a gente conseguir exportar eles como vídeos, né, para você utilizar em outros editores de vídeo. Então, lá Premiere, Canva, CapCut, né, não sei onde você pretende editar seus vídeos, mas você consegue editar do Blender esses efeitos sem o fundo, né, com fundo transparente, para você conseguir jogar em cima de qualquer imagem, vídeo. Então, se prepare, porque esse vídeo aqui tá cheio de dicas práticas para você conseguir criar, né, seus próprios efeitos 2D direto do Blender, né, que é uma ferramenta gratuita. Então, é isso aí, bora pro vídeo. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu vou mostrar a fumaça que eu fiz aqui, né, que é bastante interessante. Foi o último elemento que eu fiz, foi até um que eu mais gostei de fazer, justamente porque eu pude estudar um pouco melhor cada forma ali e trazer aqui, né, para esse último exemplo fazer. Mas em todos, como base, assim, eu sempre começo fazendo primeiramente ali uma camada aqui dentro do Blender pro rascunho não, mas mais para as linhas guias, né, de qual direção eu quero que faça essas fumaças. Então, é bacana que você pode personalizar, né, fazer do jeito que você quiser. Então, por exemplo, aqui eu vou desenhando ela, começo ali com as linhas e começo primeiro fazendo uma fumaça. Então, você pode até pegar e fazer círculos de começo, e reposicionando eles, né, seguindo essa linha. E aí, quantas linhas quiser também. Eu fiz 3 aqui porque já é o suficiente, né, para dar essa ilusão dessa fumaça. Mas eu poderia acrescentar mais, adicionar mais curvas, mais movimento, né, se quisesse durante essas curvas enquanto a fumaça sobe, por exemplo. Mas é basicamente isso, né, um trabalho de desenho e é bastante simples. Mas o legal aqui em fazer esses efeitos visuais é que não precisa ser tão perfeito, né, não precisa seguir um desenho exatamente igual numa animação 2D, né? Aqui não, porque aqui são formas orgânicas, então a forma vai mudar. Então, mesmo não fazendo, né, seguindo exatamente o desenho anterior, o próximo desenho da fumaça, né, desse movimento, começando ali pela linha só apenas, né, um rascunho que eu fiz, e depois eu fui lá com outro material em outra camada em cima, usei como base ali os desenhos e fiz essa fumaça, né, fazendo esse desenho todo para daí dar a cor ali, né, para esse movimento. E fiz em linha, mas eu poderia deixar ali marcado o fio, por exemplo. Eu deixei só o stroke, que é a linha do desenho, para eu conseguir ver melhor, né? Porque quando a gente coloca o fio, tudo fica meio misturadão ali, você não consegue entender o que é o que. Então, marca depois, ó. Eu vou marcar o fio, por exemplo. E aí, vou ter a fumaça ali final, né? Praticamente. Já tem a animação. Então, é um quadro após o outro, né? Padrão de desenho frame a frame, por exemplo. Mas eu queria trazer aqui, né, falando sobre o Blender, porque é interessante que até você consegue ele fazer em outra camada, uma camada superior, mascarar ela sobre a cor que você já adicionou ao objeto e fazer esse sombreamento. Então, também não precisa se preocupar muito ali, você vai refazendo o sombreamento, é, tentando sempre, né, meio próximo do que estava antes, para não ficar um desenho saltando, né, assim, muito esquisito. É isso que é importante você fazer ali para ir dando essa ilusão, né? Então daí a gente tem esse resultado aqui com sombra. E é o mesmo padrão que eu faço nos outros, né? No fogo, na água ali. Sempre aqui eu utilizei por base 2 cores. Uma cor da base e uma cor para sombra. Mas eu poderia acrescentar mais uma para dar um efeito de luz também. Mas fique à vontade, né? Para experimentar, criar novas camadas e
quanto mais você vai acrescentando, né, como eu sempre digo aqui em outros vídeos também, você vai acrescentando camadas em cima de camadas, você vai acrescentando detalhes e mais informação, né? Isso agrega no visual ali, chegando em resultados mais apelativos, né? Mais exagerados, mais bem elaborados, vamos dizer assim. Então, eu quis passar um pouco por cima ali, né, de como eu fiz a fumaça, que foi o mais complexo que eu fiz aqui dentro, né? Os outros são bem mais simples. Mas eu quis mostrar um pouco como eu estava trabalhando dentro do Blender ali, mostrando as camadas, as cores, né? E agora eu vou explicar um pouco como cada elemento funciona, porque como eu disse lá no começo, por exemplo, o fogo reage diferente da água e a fumaça também, explosões, né? Depende muito do que você quer, né? Fazer, realizar com a animação ali. Por exemplo, se é um soco, se é uma explosão que vem do chão, vem da terra, a água é água respingando, é água pulando, né? Vai variar muito o movimento, depende do que você quer. Mas para esse vídeo eu mostrar dentro desses que eu fiz e resumir um pouco, né, desse processo. Por exemplo, começar aqui, mostrar rapidamente, um por vez aqui, mas essa poeira que eu fiz aqui, bem rapidamente aqui, sim, bastante simples, é muito simples a ideia dela, né? Você começa ali, por exemplo, é basicamente círculos, né, que você vai crescendo essa base, né? Então, é uma esfera que vai expandindo até sumir, né? Mais ou menos isso que acontece. Em resumo, né? Vou fazer aqui bem. Mas seria algo parecido com isso aqui, né? Essa esfera. Opa. E por último, ela some, né? Então faz esse movimento, né? É circular. Para esse caso, né? A explosão também é bastante semelhante a ela, que ela vai, né, fazer esse movimento circular, se expandindo até sumir. E para fazer esse desaparecimento, como eu fiz ali em cima, é bastante interessante você pensar, né? Aqui, por exemplo, ele fez essa fumaça. Deixa eu apagar tudo aqui, fazer do zero. Ele tá aqui com essa fumaça, ela vai afinando, né? Ela mantém o movimento, só que cada vez mais fino até que vire nada, né? Vire um risquinho, por exemplo. Então ela faz essa animação, né? E sempre, né, no sentido. As coisas têm algum sentido, né? Nesses casos, como era uma esfera, ambos elas iam expandindo para fora, né? Essas formas. E é basicamente essa a ideia, né? É bastante simples aqui da explosão, da fumaça. Claro que dá para fazer versões bem mais complexas, mas para esse vídeo aqui em específico é isso. E um dos mais complexos, né? Creio eu aqui desses pelo menos que eu fiz é essa água. Por mais que ela seja simples, né? Não pensei em tanta variação de cor, mas você pode acrescentar luz, por exemplo. Eu só fiz a cor da água e esse aí, reflexo branco aqui. Você pode adicionar mais valores, né? Dá para fazer muita coisa. Mas a ideia de água para mim é o mais complexo porque não é que nem o outro ali, a fumaça, né? Que ela só vai. Opa, vou falando e desenhando aqui ao mesmo tempo. É, mas ela vai fazendo, como eu disse, né? Esse movimento, movimento e vai sumindinho aos poucos, assim, fazendo isso, né? A água já não, ela vai ter um pouco mais de direção e intenção, né? Então, vamos dizer que ela comece algo aqui, ela vai subir. Ela vai chegar em um ponto que ela vai fazer a curva para baixo e vai cair novamente, né? Pelo menos nesse caso aqui. Então vou imaginar que ela está aqui. Vamos fazer a linha aqui só para demonstrar. Você acompanha a flecha aí para ficar fácil, né? De eu explicar aqui também. Ele vai fazer esse movimento. Então, tem um movimento de subida, de queda, né? Dessa curva. E logo em seguida ela vai tocar o solo aqui, né? Se espalhando aqui pelo chão.
Então faz esse movimento, ó, segue a flechinha ali. Ela sobe, desce, bate no chão e se espalha, né? Por isso é um pouco mais complexo, creio eu, comparado com as outras formas, né? Porque tem toda essa movimentação. E nesse caso, né? Tem outros casos, por exemplo, eu jogo aí na tela, por exemplo, no Avatar, dessa animação dela controlando a água. É um movimento mais que vai seguindo uma linha, né? Uma flecha, é como uma bolha, né? Um pouco mais simples se comparada com essa, mas tem outros movimentos, por exemplo, separei alguns efeitos aqui que eu achei bacana aqui para referência. Eu já falo dessa ferramenta também, que é bastante interessante para você se basear aqui, conseguir estudar, né? Que nem eu trouxe aqui a imagem da água e explico aqui um pouco desse movimento dela subindo, depois ela cai no chão e rebate, né? Tem outras formas, né? Por exemplo, aqui é como se alguém tivesse mergulhado aqui e feita isso dentro da água, né? Essas bolhas. Já é um pouco mais complexo também. Mas de água foi essa a minha base aqui para mostrar, né, como funciona aqui dentro do Blender. E temos o nosso fogo também, que é aquela base lá do começo que eu expliquei da fumaça também e da água, né? Eu crio primeiramente essa linha que vai dar o movimento do objeto. Em cima disso eu baseio o movimento, né, do fogo, por exemplo. E aqui tem mil utilidades, né? Esse fogo aqui pode ser uma transição de um vídeo, você joga em cima. É, pode ser um chute também, né? Um personagem, imaginar aqui que a perna aqui do personagem tá aqui dando um chute. Ou tipo um shoryuken, né? Então vamos imaginar que ele tá dando um chute assim, a perna tá acompanhando aqui, fazendo essa forma de fogo aqui. Mais ou menos isso, né? Imagina um personagem dando um chute, vem essa forma, tipo um poder, algo do tipo, sei lá. Você pode usar pro que você quiser esses efeitos 2D. Mas o fogo também, né? Como eu disse, eu vou seguindo essa linha para criar esse movimento, porém diferente da água, né? E da fumaça ali. Tem alguns elementos que são parecidos, né? Na verdade. Porém, a diferença aqui, que você precisa pensar também quando for criar, é que conforme o fogo vai se movimentando, ele vai variando um pouco nessas curvaturas aqui. E também, assim como na fumaça, né? Em alguns outros, as coisas vão afinando. Então, por exemplo, a cauda dele aqui vai afinando, como eu fiz aqui, ó. No anterior era tudo um só, né? No próximo movimento, essa forma que estava aqui anteriormente, né? Ela já deu uma diminuída e o fogo continuou e foi deixando tipo um rastro, né? Eu preciso considerar isso no fogo, vai ficando aquelas faíscas ali no fundo, né? Que também, assim como lá na fumaça, elas vão desaparecendo com o tempo, né? Para criar esse efeito ali, né? Resumidamente. E, em especial, né? Como eu já falei um pouco da fumaça aqui, ficou bastante bacana aqui. Quero falar também sobre os efeitos que a gente pode conseguir aqui dentro do Blender para dar aquela aprimorada no seu efeito. Minha câmera tá meio torta. Aí. Então, na que é mais possível ver aqui é o fogo, né? Porque o fogo tem essa iluminação a mais, né? Essa claridade. Então, veja que ele tem um blur aqui, né? Eu vou selecionar ele aqui e te mostrar. Essas ferramentas dentro do Blender é bastante interessante. Você consegue editar diretamente ali a camada para dar esses efeitos, né? Então, por exemplo, aqui, nesse caso é o glow. Vou mostrar com e sem. Mas olha, com o glow, sem o glow. Dá uma grande diferença, né? Vamos animar sem. Vamos ver a versão com agora, né? Ativado. Ó. Tem esse brilho a mais. Que a gente pode controlar, pode mudar a cor também. Então, né, esse glow. Pro fogo vai ser esse mais amarelo ou algo mais branco, né? Para dar bastante iluminação. Mas pode variar, pode mudar tamanho também, né?
deixar o padrão ali, que é 50. Adicionar regular. Regular vai ficar como se fosse uma nova camada de desenho, né? Quero apenas adicionar esse efeito de luz. Então, em add ali. E samples aqui vai ser a qualidade, né? Então, se eu diminuir para poucos samples, ele vai ficar com esses cortezinhos ali, né? Porque ele diminui a resolução, como se fosse, né? Então, eu vou deixar no um 12 já fica bacana para esse efeito. Mas se você achar que ainda tá feio aí no seu, você pode aumentar um pouco mais. Ele tem um limite de 32. O bom é que o Grease Pencil aqui dentro do Blender não é tão pesado, né? Então, você quer fazer animação 2D, principalmente, que nem essa daqui. Não pesa nada, né? Comparado se com 3D, que você vai precisar ter uma placa de vídeo bem mais potente. Mas esse é um dos efeitos, né? Tem outros efeitos aqui que você pode testar. Tem o Blur para fazer esse efeito de fosco. De fosco? É tipo um blur, né? Não lembro a tradução disso. Para quem gosta de um estilo mais pixelizado também, que é fácil, não precisa fazer o fogo, desenhar ele com pixels, né? Você faz primeiro o desenho e depois você vem e transforma ele em uma pixel art, como se fosse, né? Isso é bacana também, principalmente para quem está fazendo algum tipo de assets para jogos ou até animação, né? Mais pixelizada assim. Então ela já cria esse efeito meio pixelizado, ó, fica bacana também, dependendo do seu projeto. Já dá uma outra cara, né? Então é algum dos efeitos aqui, né? Experimente diferentes. Recolorir também. Apesar que o recolorir, o bacana aqui dentro do Blender, é que você pode vir aqui nos materiais. Eu usei esses materiais para criar essa forma aqui do fogo, né? O laranja e o amarelo. Mas eu poderia facilmente vir aqui e alterar as cores deles, né? Então, material ali do fogo, vamos colocar um rosa e a parte interna mais clara, vamos ver. Pode ser um verde aí, só pra deixar bem diferentão. Ficaria assim, ó, já daria outra cara pro negócio. É como se fosse não mais um fogo, mas algum tipo de poder, sei lá, uma magia esquisita ali. Mas é facilmente mudável, né? E essa é uma das funções do Blender aqui. É a mesma coisa aqui na fumaça, né? Só pra. Que nem aqui no finalzinho eu adicionei o blur. O massa que você pode criar animações aqui, então. Eu fiz essa animação, né, frame a frame. E depois eu adicionei esse efeito. E a partir daqui que ela vai começar a, a dar esse efeito de blur, né? Então é bastante bacana esse efeitinho também. E agora, para finalizar, né? Quase finalizar o vídeo, ainda falta a gente exportar esses arquivos e você ver como é que funciona. Eu quero te mostrar aqui a área de trabalho do PuriRef. É uma ferramenta que você pode baixar gratuitamente. É bastante utilizado por artistas que quem desenha, né, quem ilustra aqui digitalmente, usa como uma pasta, né? Ele cria essa janela suspensa aqui, que você pode jogar aqui qualquer imagem que você pesquisa aí, você copia e cola ela aqui, e você tem aqui teu painel aqui, né, para usar de referência para os seus projetos. Mas o mais legal que eu descobri fazendo esse vídeo, eu nem sabia. Eu usava apenas para pegar imagem assim de ilustrações assim e me basear para fazer desenhos e tal, como referência. Mas eu descobri aqui, né, jogando o GIF, que é possível, o GIF vem animado, porém o legal é que você pode ver quadro por quadro aqui, né, pulando. Então, se você tem dificuldades ainda em desenhar frame a frame desses efeitos visuais, você pode pegar um GIF aí de exemplo e ver frame por frame, copiando ele ali, né, e recriando da sua maneira, mas já para um estudo fica bastante interessante, ó. E você vê aqueles efeitos que eu disse, né? A forma começa grande, por exemplo, na fumaça e vai diminuindo de tamanho aos poucos ali, ó, criando esse efeito. E é bastante bacana, né? Então a gente tem aqui a janelinha aqui, ó, dos lugares. Se você quiser ver mais devagar também é possível aqui, ó. Deixar ele em meio câmera lenta para você ver o frame por frame como ele funciona. Aqui esse exemplo também, se deixa bem mais lento, a gente consegue ver toda a dinâmica da cena. E pegar a referência aqui, ó, da fumaça, o que que tá acontecendo, né? Vamos ver. Aqui é a mesma coisa também. Meio rápido assim, é difícil, né, de identificar
o que que tá acontecendo, né? Como é que o cara criou isso, mas com essa ferramenta que você consegue ver um pouquinho mais devagar e processando aos poucos, né? A variação do fogo aqui e tudo mais. E é isso aqui. Então, para te mostrar, né, apenas como exporta também, que é bastante interessante. É, deixa eu ver minha câmera aqui. A minha câmera tá aqui, né? Eu já deixei ela quadradinha, você pode facilmente aqui na área do Blender mudar a resolução, né? O formato dela. A 1080 por 1920, pô, que é o padrão, né? Deixa a 1080 que eu quero o formato quadradinho. Eu vou trazer essa fumaça para cá. Ela tá aqui centralizada. Opa, não tá tão centralizada assim. Aí. E aí a gente vai exportar aqui, né? É, primeira coisa que você precisa fazer para ter o fundo transparente, né? Não exportar, chegar lá, né, jogar em cima do seu vídeo e tá com esse fundo preto. Por mais que às vezes é fácil de remover, mas a gente consegue exportar diretamente sem o fundo. Vamos vir aqui em transparente, já vai ficar transparente, né? A tua área de trabalho do Blender. Porém, ainda, se você exportar como vídeo, isso daqui ele não vai ainda transparente por conta do formato. Então a gente vai precisar voltar aqui, né? Na janelinha aqui de Output. Selecionar, né, o lugar que você quer exportar, padrão. E em formato, né, importante, já tá aqui no padrão, mas normalmente tá em PNG, né, vai fazer várias imagens da sua exportação. A gente precisa vir aqui em vídeo, né, FFmpeg, única opção de vídeo. Porém, o que acontece por padrão é que ela vem aqui nesse metro... Aqui, né. Por padrão ela tá mais ou menos assim. Só tem a opção aqui RGB e BW. BW é preto e branco, RGB com cores. Porém, não tem opção aqui sem o fundo, né? Igual o PNG aqui. Essa RGBA é o normal de fundo transparente, né? Então a gente vai precisar vir aqui em RGB, tal, padrão. Vamos fazer aparecer ali. Muda esse formato aqui, Metrosca, para QuickTime e QuickTime Animation. Agora a gente habilitou aqui a opção de RGBA. Então, ao fazer isso, a gente vai renderizar aqui o nosso vídeo, animação. Aí vai criar a nossa animação em formato de vídeo sem o fundo. E aí com isso é possível deixar exemplo, por exemplo, jogar em cima de qualquer vídeo aí dentro de um editor de vídeo. Eu uso o Premiere, mas você usa o CapCut ou qualquer outro. Você consegue criar esses efeitos e jogar em cima do seu vídeo para uma transição ou uma animação já pronta que você já fez, você quer adicionar esses efeitos, ficar bacana. E, né, você pode utilizar para o que você quiser. E, além do mais, né, personalizar seus efeitos. Se você gostou desse vídeo e se foi interessante para você, espero ter agregado de alguma forma. Falei meio por cima, porque são vários efeitinhos ali. Mas se você se interessou e queria saber mais como desenhar um passo a passo, deixe aí nos comentários para mim, para eu saber. Que eu posso trazer um outro vídeo mais explicativo, desenhando ali, explicando melhor, né, o passo a passo de como trabalhar isso. E deixe sua opinião também, né? Se você tiver outra curiosidade ou quiser saber outra coisa, deixe aí nos comentários. Estou aqui justamente para passar um pouco do conhecimento dentro do Blender, ilustração, desenho, né? Tudo meio que se enquadra em uma coisa que, se você for dominando essas coisinhas aí, você vai aprimorando suas habilidades em várias outras. Então, deixe aí seus comentários, se inscreva aí no meu canal se você não for inscrito. E tamo junto, até a próxima. Valeu!